Antes da gente entrar no resumo do capítulo, acho que vale a gente dar uma olhadinha rápida na sequência do tempo em que a gente está na leitura. Ou seja, a gente foi passando algumas estruturas, alguns eventos enquanto leitura, que valem aí um olhar mais de perto da sequência temporal. Só vou pedir que você me lidere o compartilhamento. Na linha do tempo, onde é que a gente está nos textos que viemos lendo aí ao longo dos primeiros 9 capítulos? A gente começou a leitura dos textos em termos temporais, seguindo a linha do tempo da escrita do texto, a gente começou por aqui, século XIX, período em que Ellen White escreve a maior parte dos textos que a gente está lendo, e dentro dessa perspectiva a gente está vivenciando na leitura do texto esse período histórico, que é o período relativo ao que Apocalipse chama de Igreja de Filadélfia, que vai aí desde o final do domínio absolutista religioso medieval, até o início do que a Bíblia chama de o juízo de Deus, em 1844. Esse período intermediário aqui é formado pela Igreja de Filadélfia, o período dos primeiros pais, no caso da Igreja Adventista, ou o período inicial da Igreja. A segunda fase, que é o período de Laodiceia, que começa aqui em 1844, percorre aí uma série de temas e de questões ligadas aos textos que a gente já leu, indicando o tempo de preparo para os eventos finais, o tempo em que a gente deve aproveitar a liberalidade da graça, a liberalidade das circunstâncias de mundo, para se concentrar no preparo para aquilo que virá pela frente dos eventos finais. E estamos, em algum ponto dessa história, vivendo a transição desse modelo. Eu já posso alterar esse gráfico para 21, em função do desenho. Nós estamos aí, posicionados em algum lugar dessa linha do tempo. O final dessa linha do tempo principal de Laodiceia é o que a gente viu no capítulo anterior, chamado de Lei Dominical, e que aguardamos em algum tempo da história próxima, de algum tempo da história seguinte à nossa história. No momento inicial que o decreto dominical é promulgado e começa a se espalhar, vão acontecer eventos em sequência, eventos para os quais agora a gente vai ser chamado a atenção. O capítulo de hoje pega um desses eventos que acontecem em paralelo na carona do decreto dominical, que é esse evento aqui. Um pequeno período de angústia, chamado de angústia prévia, ou o período de perseguições. Esse é o tema do capítulo que a gente leu, e na linha do tempo, isso aqui está logo depois, imediatamente após o decreto dominical. Só para a gente ter uma noção da linha do tempo do cumprimento profético, em que momento a gente está da leitura do texto. Nós estamos exatamente aqui, aquilo que antecede o término da graça. O período das perseguições, o período da chuva serôdia, do selamento, da sacudidura, do alto clamor. Todo esse processo acontece entre o decreto dominical e o término do período de graça. Okay? Então, aqui a gente se localiza no tempo da leitura, no tempo do texto. Só para pôr todo mundo na mesma página em relação à linha do tempo. Ok? Isto posto, então vamos para o resumão do capítulo, que tem de pontos relevantes aí que chamam de alguma forma a nossa atenção no capítulo 10. A primeira referência do capítulo 10 é a expressão de que o tempo de angústia ele é prévio e é pequeno. São duas referências que aparecem aí. Ele é prévio ao processo da angústia de Jacó, que acontece já dentro do período final, quando as pragas começam. Então, esse tempo de angústia é anterior ao fechamento da graça, anterior ao término da graça. E ela é uma angústia resultante de um ataque frontal de Satanás contra a verdade de Deus. Portanto, tem uma razão para essa angústia, e a razão chama-se a ira de Satanás. Satanás, enraivecido com a percepção da ampliação da notoriedade do povo de Deus e, ao mesmo tempo, querendo extinguir a verdade, ele passa a atacar mais intensamente o povo de Deus em função dos eventos que correm aí nessa situação última da história do mundo.
Dentro desse período, dessa angústia chamada prévia, tem o tempo, e ela é chamada de pequena, ou seja, ela não vai durar para sempre, ela não é um tempo infindável, até porque não faz muito sentido esticar o tempo. O decreto dominical já saiu, o mundo começa a se dividir em dois grandes blocos, os que aceitam o decreto e os que rejeitam o decreto. Os que rejeitam o decreto entram em evidência, e começa, então, um ataque. Começa um processo de angústia gerado por esse ataque, por uma razão, e isso chama atenção na introdução do texto. A razão para essa angústia prévia é que o povo de Deus começa mais intensamente a proclamar o sábado. Afinal de contas, se saiu uma lei obrigando o domingo, o povo de Deus, por sua vez, identifica essa lei como errada e parte para a pregação do sábado. Essa pregação mais intensa, essa proclamação mais intensa a respeito do sábado, gera um antagonismo, gera um fenômeno de contraposição social. E isso vai produzir reações. Dentre essas reações e a forma como o texto as descreve, o que aparece como referência? Esse início da angústia, ele intensifica uma luta contra a mensagem do terceiro anjo. Ao mesmo tempo, ele evidencia a mensagem do terceiro anjo. Então, ele tenta atrapalhar, mas, na realidade, o efeito é contrário. A tentativa de atrapalhar a mensagem do terceiro anjo acaba produzindo um outro efeito, que é a superexposição do povo de Deus. Porque o antagonismo gera notícia, e a notícia gera superexposição. Ou seja, aquilo que parecia ser um ataque para bloquear a pregação, na realidade vai acelerar o processo da pregação, porque vai diferenciar o povo de Deus do restante do mundo. Isso é um efeito colateral desse tempo de angústia. Mas a tentativa de Satanás era de bloquear a obra, a pregação do evangelho, a pregação da mensagem de Deus. Na carona disso, o texto vai falar dos pontos de ataque. O primeiro grande ponto de ataque é a liberdade religiosa. Afinal de contas, um desenho de legislação que impõe algo antagônico à adoração a Deus, obviamente restringirá a liberdade daqueles que insistem em guardar a lei de Deus na sua forma pura, na sua forma plena. Isso vai produzir uma queda de braço, e essa queda de braço retirará liberdades, diminuirá o espaço de liberdade, em vários aspectos. O primeiro dos aspectos é a própria adoração em si. Mas, na carona disso, todos os elementos ligados à situação de cidadania ou vida cidadã começam a perder terreno por uma razão básica, de que se você está contra o Estado estará contra você, restringindo sua liberdade, porque é a forma do Estado manter aquilo que ele chama de ordem social. Toda vez que alguém se levanta contra o Estado, se rebela contra o Estado, de alguma maneira ele desestabiliza a ordem social. E o Estado, como reação a isso, ou muda as leis, ou exerce pressão, coerção, para minimizar essa rebeldia, minimizar essa rebelião. E é isso que se sentirá nesse momento da história. Ellen White faz questão de pontuar de que o início de toda essa conversa é os Estados Unidos da América, ou seja, é lá que a coisa começa, e ela ainda chama o país da liberdade, os defensores da liberdade são aqueles que vão levantar essa questão, e a partir de lá, isso atinge o mundo inteiro, isso se espalha para o mundo todo. Continuando lá, na mesma referência, na mesma sequência do texto, a gente vai ter, então, uma batalha que se intensifica por causa de uma aliança. Ellen White chama isso de a tríplice união. A Bíblia, no livro de Apocalipse, também descreve essa mesma tríplice união, lá no fim do seu texto, no capítulo 18 de Apocalipse. E essa referência dessa tríplice união, que é protestantes dando mão, em primeiro lugar, ao espiritualismo ou ao espiritismo, e, em segundo lugar, ao romanismo, a união desses três modelos religiosos faz com que a pressão sobre o povo de Deus seja uma pressão bastante intensa, porque é literalmente um grupinho contra todo o restante.
Um grupo pequeno, no sentido da proporção mundial, versus todo o restante se posicionando de um outro lado. Essa tríplice união produzirá uma outra unidade, que é a unidade com o poder civil. Então, dessa união religiosa, dessa proximidade entre modelos religiosos, produzindo um fenômeno de ecumenismo como referência de unidade, virá uma aliança com a estrutura do poder civil, por uma razão básica: o poder civil reage àquilo que a população pressiona. Se a maioria da população estiver unida dentro de um único escopo de obediência, é natural que o Estado forçará aqueles que são divergentes a obedecê-los, por uma questão direta de pacto social. O Estado reage ao povo. Se todo mundo está numa direção, ninguém vai se levantar contra o povo. Então, essa situação é a que a gente percebe aí dentro desse fenômeno, dentro da manifestação aí desse fenômeno de aliança com o Estado. Essa união com o poder civil vai não só aumentar a pressão, mas também vai intensificar as formas de coerção. E essas formas de coerção podem acontecer no modelo de aprisionamento, no modelo de pressão legal, na forma de retirada de direitos, retirada de liberdades. Além disso, a forma de perder a condição de cidadania. Algo que o texto chama, tanto a Bíblia quanto o texto do Eventos Finais, chama de parar de comprar ou vender. Ou seja, perderão a capacidade cidadã, a liberdade do exercício pleno da cidadania. Uma outra coisa que aparece na referência do texto é que parte desse processo de perseguições implicará, obviamente, em condução a juízos, a julgamentos, a tribunais. E aí aparece uma referência interessante no texto de que esses tribunais agirão de forma injusta, não querendo sequer ouvir as possibilidades de representação favoráveis ao povo de Deus, e julgarão e sentenciarão independentemente da justiça. Ou seja, os padrões constitucionais do mundo serão literalmente relevados nos julgamentos de natureza religiosa para o grupo considerado divergente, as pessoas consideradas fora do modelo ou desleais ao Estado. Portanto, esperar julgamentos justos não será uma possibilidade nesse tempo. Por outro lado, esses mesmos tribunais serão ambientes de testemunho. E parte das pessoas, isso não estava nesse capítulo especificamente do Eventos Finais, mas você encontra referências disso em outros textos de Ellen White, parte dessas pessoas presentes nos tribunais, inclusive juízes, obviamente não numa quantidade exacerbada, mas algumas situações esporádicas, se converterão no testemunho desses tribunais. E descerão dos tribunais e não continuarão o processo do julgamento se juntando ao réu, se juntando àquele que está em juízo. Isso também são cenas que a gente vai observar como contraponto desse período de perseguição. Há uma forma de descrição bastante interessante que o texto faz da maneira como as pessoas vão reagir ao posicionamento a favor do sábado. E, literalmente, a ação será de desprezo, de desdém e de traição. E a forma como a população geral vai tratar a esses que mantiverem, ou insistentemente mantiverem o sábado, é repúdio total. Nas mãos de Satanás, como Deus está liberando as ações de Satanás com um pouco mais de intensidade, essas pessoas vão, a partir do momento que tomam decisões a favor de Satanás, vão se rendendo a, sem restrições, suas ações. Então, o grau de ódio e a manifestação de repúdio vai para além do desdém puramente verbal ou gestual. Ele vai para uma estrutura de vias de fato, de perseguições, de tentativa de morte, de prisões, etc., por conta desse nível de desprezo que vai estar disponível nesse tempo. O texto pontua ainda que a gente terá todos os tipos de perseguições que se imagina voltados ou retornando a esse período,
aquilo que se assistiu no período de Cristo ou no período medieval, retornará ao mundo, obviamente não de maneira globalizada, mas em alguns lugares com bastante intensidade, semelhante àquilo que se viu no período tanto de Cristo quanto no período medieval. Ou seja, se alguém acha que vai ser pouco o processo, não será pouco, ele será tão pesado quanto, porque é o fim da história, e é natural que seja assim. E aí vem uma advertência interessante no texto também, que é, se alguém quiser entender ou compreender como é de fato que vai ocorrer esse modelo de perseguições, no sentido da intensidade deles, estude a história da igreja primitiva, principalmente o período pós-Pentecostes, para entender de que nível será esse ataque ou esse embate. Se alguém tem dúvidas sobre esse processo, o conselho que a Ellen White dá é: volte lá e estude os primeiros dias da igreja cristã. E veja como Roma atacou o cristianismo no período pós-Cristo. Daí a gente tem uma ideia de como será a pressão, como será o processo no final, dos tempos. E outra advertência que o texto faz é que Satanás tem milhares de maneiras, milhares de formas de agressão disfarçadas. E eles serão todos usados nesse tempo contra aqueles que guardam os mandamentos, de maneira a pressioná-los, compeli-los, violentar a consciência. Essa é uma outra referência interessante que aparece aqui no texto. Sem essa possibilidade de apoio, ou seja, sem nada em que se ancorar, o povo de Deus literalmente fica solto à mercê de Satanás, e uma parte desse processo implicará, obviamente, em que algumas dessas pessoas enfrentem mais rigorosamente processos de perseguição do que em outros lugares. Qual é o conselho? O conselho é que você não fique à mercê da perseguição. Deus não quer que ninguém seja masoquista de ficar vivendo debaixo de um processo sem sentido. E aí o texto destaca que muitos de nós, muitos que estiverem nesse tempo, teremos que mudar de lugares e talvez mais de uma vez para ir fugindo dos lugares onde a perseguição vai se intensificando mais. E o resultado disso é um resultado bilateral. O primeiro resultado é o espalhamento do povo de Deus, ou seja, as perseguições gerarão fuga e a fuga gerará o espalhamento da mensagem, porque as pessoas vão mudando de lugar e a mensagem vai com eles. Consequentemente, o mundo inteiro terá acesso à mensagem em função de um efeito colateral da perseguição. A segunda coisa, o segundo efeito colateral da perseguição é unidade cristã. Afinal de contas, nesse tempo não haverá cristão meia-boca. Ou o sujeito é fiel e está pregando o evangelho à custa de todas as perdas de liberdade e condições de conforto usual da vida, ou o sujeito desistiu de tudo e está na carona dos perseguidores. Ou seja, a unidade será o resultado disso. O peneiramento que ocorre nesse período gera a unidade do povo de Deus, o que vai facilitar, em certo aspecto, a manutenção do povo de Deus nesse período mais difícil, como foi no primeiro século da era cristã. Por causa das perseguições romanas e da pressão e pobreza resultantes dessas perseguições, o que aconteceu com a igreja cristã nos dias de Pedro, Paulo e João? Ela se fechou num bloco, ela se uniu num bloco, onde todos mutuamente se ajudavam para passar, de alguma maneira, sobreviver ao modelo da perseguição, ao período de angústia ou de agonia que eles viviam no primeiro século. A mesma coisa acontecerá como efeito colateral no fim dos tempos. Uma das razões pelas quais Satanás intensifica a pressão no comprar e vender é deixar o povo de Deus desamparado e sem alimento. O que realmente pode ocorrer no sentido de que se você não tem possibilidade de compra e venda, você também não tem possibilidade de encontrar o que comer. Por isso, essa manutenção da unidade do povo de Deus e todos terem tudo em comum vai voltar a ser a marca registrada do período pós-decreto dominical. Porque, literalmente, quem tem vai repartir com quem não tem, porque não há outra expectativa. E uma coisa curiosa acontece nesse tempo. Como a profecia se cumpriu, e todo mundo sabe que não tem volta e é o fim da história,
nada no mundo faz mais sentido. Bens, estruturas, nada disso terá sentido. A única coisa que vai fazer sentido é viver um dia de cada vez até a chegada de Jesus, porque não tem mais retorno. O tempo terminou. Então, é uma situação interessante de observar, porque ela é contrastante, né? A perda de tudo leva à unidade e leva à beneficência e, consequentemente, à sobrevivência nesse período, além das questões da fé, a sobrevivência física para esse período. Afora que Deus também vai manter o seu povo nas situações de maior dificuldade, como manteve em todos os tempos os que foram perseguidos, seja de maneira direta e natural pelo entorno de convivência das pessoas, seja de maneira sobrenatural, como Elias no deserto ou outros tantos que foram protegidos por Deus durante os períodos mais difíceis, mais complexos da história humana. Uma coisa que é inevitável para esse tempo é que alguns sofrerão o nível máximo das perseguições, que é o martírio. Ou seja, as perseguições não vão envolver só prisões, pressão, perda de cidadania ou coisas do gênero. A perseguição chegará ao nível de prisões mais intensas e de morte por martírio dos que seguem a Deus, como aconteceu no período apostólico ou no período medieval. Mas aí aparecem duas referências textuais sobre como Deus vai lidar com aqueles que tiverem que ir ao martírio. É interessante porque o texto descreve que a coragem, a força, a paciência, a perseverança para enfrentar o martírio, ela é algo que é concedido só na hora em que isso é preciso. Ou seja, enquanto não é preciso o martírio, a fé ancora a pregação, mas as questões ligadas à angústia persistirão. Para aqueles que forem chamados ao martírio, o que está garantido? Está garantido que Deus lhes entregará a dose que precisam de fortaleza e coragem para avançarem até esse último nível, por conta de que a morte deles ainda poderá produzir conversões e produzirá conversões de pessoas que, impactadas por essa fidelidade que vai até as últimas consequências, aceitarão a mensagem do Evangelho. Então, por isso, ainda haverá martírio no tempo último de graça que a humanidade tem disponível para decidir a favor de Deus. Uma outra coisa que o texto traz como referência também é o fato de que as traições ligadas à denúncia dos seguidores de Deus, ela ocorrerá nos lugares, ou virá dos lugares menos esperados. Irmãos, parentes e amigos próximos serão os principais denunciadores, os principais perseguidores do povo de Deus, aqueles que ocuparam fileira junto ou aqueles que são parentes próximos, serão a principal força na traição e na entrega dos fiéis aos perseguidores. E isso também é uma outra referência importante que o texto traz. Uma outra abordagem é o que a gente faz para estar pronto para esse período e como é que a gente passa ileso no sentido da fé, não da estrutura física desse período. E aí a referência é olhar para a história pregressa, olhar para o processo anterior e entender como Cristo e como todos os outros superaram esse momento mais difícil de perseguição. E a fé será, de fato, o grande ponto, a grande mola propulsora, a sustentação nesse período. O texto ainda vai abordar, na carona disso, como fechamento, o fato de que todo esse processo de perseguição e de agrura em maior intensidade acaba depurando a fé, depurando o povo de Deus nas suas últimas situações de vencer o domínio do pecado sobre o ser humano. E esse preparo, esse forjar o ser humano nessa angústia prévia, dará a condição necessária para a próxima angústia que vem na sequência, que é a angústia de Jacó. Ou seja, é a última passada do ouro no crisol, do ouro no purificador, se dá nessa
fase do tempo de angústia prévia, quando o povo de Deus é levado a concentrar todo o seu processo na única coisa que vai mantê-los de pé, que é a fé em Cristo e a fé na promessa que ele fez. Assim, o texto termina com essa advertência e, ao mesmo tempo, o conselho de que, enquanto não chega o período, a gente trabalha o preparo. Quando chegar o período, a gente vai ser depurado para que os últimos resquícios de impurezas sejam retirados para sobreviver ao tempo da angústia de Jacó. Aí encerra esse bloco do capítulo sobre perseguições ou sobre o pequeno tempo de angústia. Eu acho que esses são os pontos principais que a gente tinha aí neste capítulo compartilhando.